sabe que o Sócrates, ele tem a sua vida retratada por vários filósofos, mas ficou para nós o retrato fornecido pelo Platão e o retrato fornecido pelo Xenofonte. Bem, e vai se tirando aqui e ali todo um folclore sobre a vida do Sócrates. Nesses aspectos folclóricos, mas que também revelam muito da personalidade do Sócrates e também do modo como as cortes funcionavam e funcionam, quando foi do julgamento de Sócrates, quando ele estava sendo processado, ele ia ter que se defender, ele poderia contratar alguém para fazer a defesa no lugar dele. E a defesa tinha como princípio muito menos a verdade do que a retórica. Era muito importante a retórica. E aí então a esposa dele, a Xantipa, junto com amigos, queriam contratar um orador, um sofista orador que estava muito preparado para fazer defesas. Então levaram lá o sofista, se não me engano não sei se foi o Hippias, mas um desses sofistas famosos, que ganhava muito dinheiro, levaram lá para falar com o Sócrates, né? E aí o sofista, vamos fazer a estratégia da defesa. Olha, primeira coisa, você está sendo acusado de corromper a juventude, de não acreditar nos deuses da cidade, né? De ser ateu. Vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer você está com 70 anos, né? Faz o seguinte, olha, eu vou fazer toda a oração, né, inicial, e depois você só confirma, né? Você só acena com a cabeça assim e tal, e eu vou fazer uma defesa dizendo que você, Sócrates, falou tudo isso que falou porque você é meio chola da cabeça, você tá velho e não tá falando coisa com coisa, e que também tudo isso aí é uma grande bobagem, e você desmente tudo e fala que você é um tonto. Mais ou menos. Olha, ele não disse com essas palavras, mas ele disse isso. Na verdade, ele disse isso. Aí o Sócrates ficou assim, né? Olhando o cara, olhando a Xantipa contente que ia fazer a defesa. Aí ele falou, quer dizer então que eu faço uma vida toda de filósofo e depois eu vou até os atenienses que vão me julgar e digo que eu sou um velho bobo e que nada disso tem a ver. Ah, tá. Ah, bom. Obrigado. Obrigado. Né? E despediu o sofista, né? Eu estou dizendo, contando essa história para vocês, porque amanhã começa a defesa, né, do Bolsonaro. Quer dizer, amanhã é o último dia, quinta-feira, último dia para ele entregar a defesa dele. E os advogados estão preparando a defesa. E também os outros 33 também estão preparando a defesa. Tem e elas são muito parecidas, porque elas são baseadas nesta história, nesta tática do sofista, né? Todos vocês admitam que são uns idiotas, que vocês são uns cholas, que estavam falando só abobrinha, né?
E aí, né? Não é que vocês são loucos, vocês são uns cholas, uns bobos, uns tontos que ficaram falando. E aí a gente vai por esse caminho. Só que, ao contrário do Sócrates, eles estão aceitando esse caminho. Os caras são tão covardes e tão realmente cholas que eles vão se declarar cholas, tontos, na frente do STF, porque são tontos e covardes para poder escapar da condenação. Então tem um general, um coronel, esse aqui é fantástico, a defesa dele está aqui já, olha só, né? É o coronel Bernardo Romão Correa Neto. O Bernardo Romão. Legal. Ele é um dos caras que está sendo acusado porque ele ficava tentando pressionar outros militares do alto comando para se radicalizar, para atacar, fazer alguma coisa, né? Para não deixar o Lula tomar posse, ou para depois da posse, sei lá, essa baboseira toda. E então tem lá todos os documentos, os e-mails, ele tentando. Aí, olha só como é que vai ser a defesa dele. Olha aqui, ó. Isso aqui é ótima. Aqui, ó. Aqui, ó, né? Aqui, né? A primeira coisa, ó, era bravata. A gente era bravata nossa. A gente não sabia o que estava falando direito, estava querendo se engrandecer um para os outros. Então a gente falava, vamos matar o Lula, vamos arrebentar, vamos tirar esses caras, eles não vão tomar. Mas era tudo bravata. Ou seja, nós éramos nós éramos exatamente aquilo que o Paulo Giraldelli estava falando de nós, professor. Nós éramos uns papudos, nós não tínhamos força para nada, mas ficávamos nos engrandecendo uns aos outros. É o típico militar que nunca foi para guerra, mas tá cheio de medalhas de bravura. Eu sou bravo, eu tenho bravura, quer ver a minha bravura? Joga o sabonete que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com o meu ânus. Essa é a bravura militar, a bravura, eles são bravos, guerreiros. Então, a bravura deles determinou aí, né, ela se transformou no que ele está falando aí, de excesso de bravatas. Mas motivado pelo quê? Aí ele fala a motivação. Aqui, ó, né? É aspas isso, hein? É ele que tá falando. Quer dizer, ele que tá falando, a defesa que tá falando a partir dele. Destempero emocional. Cara, você quer covardia maior do que esta? E você quer verdade maior do que esta? É exatamente o que eu disse. Eles estão confessando a verdade. Eles não estão mentindo. Eles estão falando a verdade. Era exatamente isto. Destempero emocional. Eles estavam todos, né, alvoroçadinhos. E um passava WhatsApp para o outro e falava, vamos fazer. Aí o outro fala, não vamos. Ah, então você é covarde, você não quer derrubar o Lula, você vai ver que você já é comunista. Eles estavam assim um com o outro. Falta do que fazer, falta de serviço e, de certo modo, né, destempero emocional. Agora, destempero emocional é verdade, só que não cabe ao militar.
Não cabe ao militar. Eu posso ter destempero emocional, você pode. Agora, o militar é educado, ele é treinado para não ter destempero emocional. Porque se ele tem destempero emocional, ele desencadeia um processo na tropa que, num momento de guerra, que é para isso que o militar serve, a tropa não tem como obedecer. Ou obedece ordens erradas. Então, o destempero emocional é a primeira virtude que um homem de armas tem que ter. Se ele não tem, como é que ele está no exército? A não ser que o exército esteja montado em cima de pessoas que admitem verdadeiramente que são papudos e destemperados emocionalmente. É isso? Essa é a defesa. Eles vão se humilhar. A do Bolsonaro é pior ainda, gente. Ela é auto-humilhante do começo até o fim. Só que no caso dele, ele não fala a verdade. Ele mente mais do que já é a mentira. Por quê? No caso do Bolsonaro, a defesa dele vai se basear no fato de que ele jamais quis dar um golpe. Só que na defesa, ele admite que entregou aquela minuta, a chamada minuta do golpe, para os militares. Eu já disse para vocês que ele não entregou aquilo para dar golpe porque ele não podia. Ele não tinha como, ele não tinha forças para tal. Mesmo que os militares quisessem, não tinha como, porque não tinha apoio de classe social. Eles não tinham uma burguesia como em 64 a favor deles. Então não ia ter golpe nenhum. Mas ele entregou o papel pressionado pela piricrente. Ele pensou assim, eu vou entregar, os caras vão falar não, obviamente, e a gente rasga isso e pronto. Só que o papel ficou ali, e foi recolhido pela investigação. Ele não podia ter entregue papel nenhum, ele não podia ter conversado sobre esse assunto com ninguém, e agora a mentira dele é que se ele quisesse dar um golpe, ele teria então, diante da negativa dos generais, portanto, admitindo que esteve na reunião, diante da negativa dos generais, ele trocava aqueles generais e punha outros nos ministérios principais da defesa, Marinha, Exército e Aeronáutica. Já pegaram a mentira ou ainda não? Ou vocês não se lembram onde é que está a mentira aí? Não, a mentira está no fato de que, no meio do governo, ele trocou. Não sei se vocês se lembram, mas ele trocou os comandantes no meio do governo. Então aqueles eram aqueles que ele colocou para obedecer às ordens dele. Eles levaram aquilo como sendo uma bobagem, a não ser o da Marinha, que falou, estou disposto a tudo, Eles levaram aquilo como uma bobagem porque era uma bobagem. Mas ele tinha certeza que ele podia entregar aquele papel para eles, que eles não iam fazer nada, mas que também não iam denunciá-lo para lugar nenhum, porque eram pessoas colocadas ali por ele, dado que ele trocou os comandantes militares no meio do governo. Quando deu 2 anos, ele trocou todos. Então, mentira que ele não trocar, ele não trocou, ele trocou. Ele tanto trocou para fazer bobagem que ele admitiu que, ele trocou aqueles, Então, essa história do Bolsonaro, ela é como é que eu diria assim, talvez o retrato mais fidedigno é ótimo, nesse contexto, Falar em fidedignidade nesse contexto é ótimo, mas ela é, digamos aqui, assim, o melhor exemplo daquilo que o Gilles Deleuze, o filósofo francês, falou que era os nossos tempos, A época do simulacro.
É quando o simulacro não é mais uma cópia ou um modelo. É quando o simulacro ele se põe como realidade. A realidade é esta aí. Eles viveram um simulacro. Todos sabendo de uma mentira e participando de uma mentira, porque eles haviam contado esta mentira a respeito deles mesmos. E agora eles vão ser presos, vão ser condenados e talvez presos, porque esta mentira não podia estar na boca deles. Ela podia estar na boca de qualquer brasileiro, menos deles. Um porque era o presidente e outro porque era os militares que teriam que denunciar e prender qualquer conversa nesse sentido. Então, a única forma deles escaparem é eles alegarem que eles não sabiam quem eles eram. Mas eles não podem fazer isso, porque isso seria alegar que eles estão loucos. Eles não estão alegando que eles estão loucos. Eles estão alegando que eles são covardes e tontos e irresponsáveis. É assim que vai caminhar a defesa. Então só tem um jeito de escapar. É por pena, é por dó. É por dó. O ministro que votar a favor do Bolsonaro ou de qualquer desses generais vai ser por dó. Como ministro nenhum vai votar por dó, né, não tem cabimento, aí eles vão acabar sendo condenados. Não tem escapatória. Agora, é importante agora, principalmente neste momento agora, por conta do filme da Fernandinha, retomar uma outra história. Porque as pessoas estão achando que essa história do o que é isso, do filme O Que É Isso, Companheiro, ou do filme agora do Rubem Paiva, ou então daquilo que eu passei aqui, né, a vida do professor Dalbor, as pessoas, mas isso foi lá no passado. Não, nananina. Nananina. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar pra vocês aqui, esse aqui, ó. Olha aqui. Tá aqui, ó. Olha. Este general aqui, reformado, é esse aí. Aí, ó. Né? General reformado, que tá aqui, né? Tá aqui, ó. General José, aqui, ó, tá aqui, ó. Leia aí, José Antônio Nogueira Belhã. Esse é o general que comandava a tortura lá na morte do Rubens Paiva. É que naquele momento demorou, né? As pessoas não tem o corpo, não sabe se morreu ou não morreu, quando patati patatá, e ficou, mas depois se certificou que realmente ele havia morrido sob tortura. E é esse cara aí, ele tá vivo. E nós, todos os brasileiros, achando que é coisa do passado, quando sai do nosso bolso o dinheiro para pagar o salário desse filho da puta. Sim, ele ganha 35 pau por mês, esse cara. Tá lá, na casa dele, agora ele tá num jantar. Agora vejam só, quem que é essa mulher? É a esposa dele. Ela tem emprego? Tem. Qual emprego que ela tem? É assessora do Bolsonaro. Ela foi assessora do Bolsonaro até ontem. Tá vendo a trama? Tá vendo onde é que eles se escondem? Eles eram os covardes que mataram o Rubens Paiva, agora eles continuam covardes se escondendo nas costas de um outro covarde. Isso não pode continuar, gente. Isso não pode continuar. Isso é uma afronta.
Passa-se um filme no mundo inteiro e no Brasil o cara tá ali dando risada na nossa cara. Aí, ó. Tudo porque, para poder pegar o cara, tem que fazer uma revisão da lei da anistia, porque a lei da anistia tomou, né, os episódios do regime militar como sendo uma guerra de dois lados. Então, quando veio a anistia, anistiou de um lado, anistiou do outro, passa uma borracha por cima. Nananina. Não podia ter, a anistia não podia ser feita assim. Por quê? Porque esses militares, eles estavam sob uma constituição posta pelos militares. E esta constituição, que foi rasgada a outra e posta pela força pelos militares, eles teriam que pelo menos esta obedecer. E nesta constituição, a tortura é completamente ilegal. Então, sob a lei deles próprios, eles cometeram crime. Então, o crime de tortura e de esconder cadáver não pode ser objeto de anistia em lugar nenhum do mundo. Não cabe anistia. Portanto, neste caso, tem que rever o processo. E o processo não anda exatamente porque emperra nessa história da maneira como foi feita a lei da anistia. E na Comissão da Verdade, instaurada no governo Dilma, se chegou a tudo isso daí. E há centenas de Rubens Paiva por aí. E centenas de famílias sem indenização. E muita gente aí, ó, dando risada. Tomando do bom vinho na cidade do Rio de Janeiro. Quando saiu a anistia, qualquer coisa que você falava nesse sentido, os militares falavam: ah, isso é revanchismo. Agora acabou essa história de revanchismo. Todo mundo sabe que eles são bandidos mesmo e tem que ser punidos. E tem que ser punidos pela tortura real e tem que ser punidos por serem covardes e mentirosos. Os dois lados. Tanto o lado que fez 64, quanto o lado que tá aí, ó, né? Querendo falar que fez 64, mas não fez porque não tinha condição. É bando de covarde e panaca do tipo do Bolsonaro. Outra coisa. Rubens Paiva não era uma pessoa da luta armada. Rubens Paiva era deputado. Portanto, estava sob imunidade parlamentar. Tem mais essa ainda. Bem, é isso, gente. Agora, você quer ter consciência política? Você quer deixar de ser um cidadão boboca que fica tomando bordoada sem saber de onde vem, pagando imposto sem saber para onde vai o seu dinheiro? Não, você não quer. É por isso que eu te chamo para você estudar. É por isso que você tem que estar na esquerda reflexiva. É por isso que eu estou insistindo com você que você não pode deixar a vida cotidiana te sequestrar. Você tem que ter um espaço para você estudar e crescer. E a esquerda reflexiva e o canal pode ser esse ambiente. Ele pode ser. Pode ser um ambiente total para você estudar, mas pode ser um ambiente coadjuvante para você voltar a uma faculdade. Uma faculdade boa. Então, e aqui estão os dois livros que nós estamos indicando por enquanto. Semiocapitalismo e Subjetividade Maquínica. No outro vídeo eu vou indicar mais. Semiocapitalismo, Subjetividade Maquínica. Você precisa ler isso aqui porque já estão para sair os outros. Daqui a pouco a gente volta.